Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias. E o tema de vídeo de hoje é a questão da defesa. Nas últimas semanas, fatos extraordinários vêm se sucedendo. A cúpula dos BRICS, o tarifaço de Trump e a crise da pressão externa sobre o judiciário brasileiro. Diante dessas ameaças diplomáticas e econômicas, que podem sempre escalar para variáveis militares, é preciso aumentar o grau de coesão interna do Brasil. Coesão em todas as dimensões, né? Precisamos que as instituições de Estado reajam com altivez e independência, inclusive as Forças Armadas, né? No sentido ideal, né? Diante disso, a gente está fazendo aqui um questionamento aqui ao nosso convidado de hoje, no sentido de pensar cenários, respostas diante da crise que se instaurou, que se instaurou com os Estados Unidos. Nosso convidado aqui vocês já conhecem, mas eu vou fazer também as honras mais uma vez. Professor Manuel Domingos, historiador pela Universidade de Paris, um doutorado na Universidade de Paris, melhor dizendo. Ele foi professor na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Federal do Ceará, e é membro fundador da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Professor, muito obrigado aqui pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e a palavra é toda sua. Obrigadíssimo pelo convite, Marcelo. Você me levanta uma das questões mais intrincadas, mais complicadas que a gente pode imaginar no cenário brasileiro. E eu andei refletindo um bocado, puxei pela cabeça nessa matéria e cheguei a alinhavar uma resposta às suas indagações e vou expor aqui o que eu alinhavei. Inclusive, a exposição para poupar o tempo, né? É uma conversa que pode aí demandar nós chegarmos aí a descaminhos, abordando essa questão da repercussão desse tarifaço, da postura do Donald Trump relativamente às Forças Armadas e, portanto, à defesa nacional. A primeira coisa que eu anotei foi o seguinte: desde o tempo dos encouraçados, dos primórdios da aviação e dos veículos automotores, as corporações militares brasileiras ajudam a manter a capacidade guerreira das potências imperiais. A Armada modernizou-se dando lucros aos estaleiros ingleses. As vendas ao exército eram disputadas pela Alemanha e pela França. A Itália também piscava no mercado da aviação. Até a conquista da hegemonia na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos marcavam tímida presença na grande disputa pelo fornecimento de armas ao Brasil. Na nova ordem estabelecida com a guerra, tudo mudou, né? As forças brasileiras montaram escritórios em Washington e tornaram-se extensão do vasto complexo guerreiro para defender o Ocidente do perigo vermelho. A indústria e o exército dos Estados Unidos passaram a fornecer armas, equipamentos, treinamento, doutrinas, valores, conceitos e modelos organizacionais às corporações brasileiras. As poucas iniciativas em busca de uma autonomia nacional
foram restritas e descontínuas. Foram protagonizados pelo almirante Álvaro Alberto e pelo brigadeiro Casimiro Montenegro, nos domínios da nuclear e da aeronáutica. Mas os planos, nesse sentido, não incluíam os planos relativamente à autonomia nacional, né? Não incluíam questões fundamentais. Há 3 décadas, quando a ideia de unipolaridade passou a cambalear diante da preservação do poderio russo e da ascensão chinesa, a necessidade de a defesa brasileira buscar caminho próprio ficou indiscutível, ficou gritante. Mas as concepções foram limitadas. Faltou alguma coisa que você mencionou no questionamento, Marcelo: a coesão nacional. A soberba castrense exprimiu-se no persistente enaltecimento da ditadura de 64 e no gosto pela atuação em segurança pública. Isso aí não se coaduna com a ideia de uma defesa nacional fundada na coesão dos brasileiros. A ditadura, afinal de contas, dividiu o país. Em busca de legitimidade e dispondo de larga autonomia, as corporações agravaram o que eu chamo de distúrbio de personalidade funcional originário. Esse distúrbio é confusão sobre a sua missão primordial: defesa externa, enfrentamento do estrangeiro inimigo ou papel de polícia. Essas 2 missões não se coadunam. Mas, além dessas, muitas outras missões foram atribuídas. Marcelo, está havendo algum eco, algum problema aí na gravação? Tudo. Então, vou continuar. Eu vou continuar. Em busca de legitimidade e dispondo de largas autonomias, as corporações agravaram esse distúrbio de personalidade funcional, que vem desde suas origens. Acostumadas a tomar os vizinhos como inimigos, as corporações evitaram parcerias estratégicas que viabilizassem a produção de material militar em escala rentável. Não apostaram no potencial da comunidade acadêmica, nem na capacidade industrial instalada no Brasil. Enfim, elas nasceram com missão cruzada de defender o país do inimigo externo, do agressor estrangeiro, e de sustentação de uma ordem social iníqua, ou seja, papel de polícia e papel de exército. Esse distúrbio original, ele persiste até hoje, né? Se agrava também por serem acostumadas a tomar os inimigos, os vizinhos, como inimigos. Tomando os vizinhos como inimigos, fragilizam a defesa nacional, porque não se concebe defesa sem um entorno favorável. Se busca, no caso brasileiro, então, é notório, inimaginável pensar em defesa sem estar cercado de amigos, né? O estrangeiro poderoso se instala na vizinhança e as coisas ficam mais difíceis.
Então, as Forças Armadas tomaram os vizinhos como inimigos e, assim, evitaram parcerias estratégicas que poderiam dar escala rentável a uma produção de material de guerra nativa, né? Também não apostaram no potencial da comunidade acadêmica e na capacidade industrial instalada. Resumindo, não superaram a mentalidade cristalizada em um século de dependência de potências estrangeiras. Persistiram dando lucros ao complexo ocidental, conduzido pelo Pentágono, e optando por uma posição descabida na divisão de trabalho da segurança mundial. Se dedicaram à manutenção da ordem interna. A defesa nacional, propriamente dita, ficaria no âmbito da segurança hemisférica, capitaneada a partir de Washington, ou por Washington. Essa opção abriu cancha ao ativismo político de seus integrantes. Hoje, alguns militares estão respondendo judicialmente por crimes contra a ordem democrática, enquanto os comandos se empenham em amenizar o desgaste da imagem das corporações. É nessa situação que aparece Donald Trump. A sua agressividade apaga a aura de civilização usada pelos Estados Unidos para manter o controle sobre boa parte do mundo. E desmonta a imaginária terra da liberdade e da democracia, né? Essa é a imagem firmada pelos Estados Unidos ao longo do século XX. E Donald Trump anula a ideia de bons propósitos, que é fundamental, que é necessária ao uso da força. A brutalidade, o uso da força precisa ser justificada com propósitos elevados. E ele desmonta, portanto, essa legitimidade no uso da força. E inclui nisso todo o aparato ocidental, incluindo o Brasil. O Brasil, como eu já mencionei, participa é peça desse aparato mundial. A meu ver, o Trump ajuda a mostrar a insustentabilidade da dependência de mais de 80 anos que o Brasil manteve em relação ao Washington. 80 anos de dependência em matéria militar. Alguns imaginam que o tarifaço atingiria sobretudo o Exército, já que o principal projeto da Marinha é desenvolvido com a França e o novo caça da FAB é resultante de um negócio com a Suécia. Mas essa avaliação é descabida, ela não tem fundamento, porque os meios de defesa, por definição, são complementares e interdependentes. Não há cabimento em análise que estanque as coisas dessa forma. As embarcações fabricadas na Europa, no caso na França, e os aviões suecos são mobiliados com engenhos produzidos nos Estados Unidos. No caso do caça, 30%. Tecnologia embarcada produzida nos Estados Unidos. Ou seja, é feita com a Suécia. Mas caça voará se os Estados Unidos assim o permitirem, assim o desejarem. Há muito tempo, a Europa otanizada nos moldes da OTAN. Essa aqui é uma expressão que eu capturei de um autor
português que escreveu um livro importante sobre a Europa diante da política de defesa dos Estados Unidos. Europa otanizada, né? Do professor Avelãs Nunes. Ela não atua soberanamente em matéria militar há muito tempo. É também pensável que esse tarifato prejudique a indústria de guerra estadunidense, que conta com aportes nos 4 cantos do mundo, inclusive do colosso chinês. A fabricação de armas e equipamentos avançados nos Estados Unidos, ela tem tecnologia própria, ferreamente dominada, mas ela não funciona sem a participação, sem a produção de matérias e componentes de diversos países. O principal ensinamento dessa celeuma causada pelo Donald Trump é que o Brasil precisa buscar objetivamente sua autonomia em armas e equipamentos. É esse o principal ensinamento. Aqui eu não estou imaginando que o Brasil deva saltar de Washington para o campo dos desafiantes euroasiáticos. A definição da nova ordem global não tem prazo para acabar. E seguramente não ocorrerá sem banhos de sangue. O que nós temos pela frente são conflitos, são tensões imprevisíveis, episódios, eventos imprevisíveis. Acho que o imponderável está na ordem do dia. O campo de batalha também está em transfiguração contínua. Grandes armas caras, dispendiosas, ultra sofisticadas, podem não valer de coisa alguma diante dos novos expedientes guerreiros que nós assistimos aí nos últimos meses ou nos últimos anos. Então, o país tem que se preparar nessas condições. Importante fazer o registro aqui de que toda mudança de ordem mundial ela é acompanhada de novidades extraordinárias, coisas absolutamente surpreendentes. Eu comecei falando dos encouraçados, dos aviões, dos carros automotores, né? da telefonia, da radiofonia. Tudo isso foi chocante, né? Tumultuava completamente a guerra tal como ela era concebida até então. Ninguém imaginava que a França entrasse na guerra 14-18, produzindo alguns poucos aviões por ano, e 4 anos depois estaria produzindo milhares de aviões aperfeiçoados, mais velozes, mais seguros, e com uma capacidade de destruição muito superior. Também ninguém imaginava aquela parafernália que apareceu na Segunda Guerra Mundial. O que virá nessa guerra agora? Ninguém pode nem prever. Há coisas surpreendentes como guerrilheiros usando mísseis de pouca projeção chegam a paralisar grandes barcos, as embarcações mais caras já concebidas, né? São os transatlânticos, os porta-aviões norte-americanos, em determinada parte vital da movimentação do comércio do petróleo. Veja, quem esperava por isso? Como pode guerrilheiros
dispondo de mísseis, né, atrapalhar a maior potência do mundo dessa forma. Então, o que nós vamos ter de surpresas é muito grande. Então, nos resta nos prepararmos com autonomia, com soberania, termos armas produzidas aqui e termos a capacidade de determinar o seu uso de forma soberana. Fala muito em soberania, mas a soberania sem essa capacidade de uso da força. Nós precisamos de uma revisão profunda da defesa nacional. Essa é a minha conclusão. Uma revisão profunda. E essa é uma tarefa que não pode ser entregue nem aos comandantes, nem aos especialistas chamados, né? Especialistas civis. A defesa nacional é política pública abrangente, envolve múltiplos atores e precisa do apoio de toda a sociedade. O Trump colocou a soberania nacional em destaque. E a ausência de propostas concretas para o futuro do Brasil abre espaço para demagogos e aventureiros que se vestem de patriotas. Isso nos faz lembrar o alerta de um político inglês do século XVIII, né, que é o Samuel Johnson. Muito famosa a frase dele, né? O patriotismo é o último refúgio do canalha. Ele estava rebatendo aí aqueles que defendiam interesses escuros, interesses mesquinhos, interesses privados, interesses pessoais, usando o nome da pátria. E eu concluo dizendo: será canalice o discurso patriótico que não combata as desigualdades existentes em nosso país, que não defenda comida para o povo, que não defenda amizade com os vizinhos, a autonomia energética, a defesa ambiental, o desenvolvimento científico e tecnológico e, finalmente, a produção própria de armas e equipamentos. Fora disso, o discurso patriótico, a retórica, se esvazia. Ela não ganha a capacidade galvanizadora do sentimento nacional como deve ser. É isso, Marcelo, que eu poderia dizer nesse momento. Obrigado aí pela sua exposição, professor. Se bem estruturado do ponto de vista, eu agradeço e coloco o programa aqui à disposição para o senhor voltar outras vezes aí, porque esse tema continuará certamente na nossa pauta. Muito obrigado, viu? Um prazer, um abraço. Forte abraço. Eu vou ficando por aqui. Como sempre faço, agradeço a quem nos assiste. Peço que quem gostar se inscreva e quem se inscreveu chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Até a próxima.